Dando continuidade às nossas aulas sobre o xilema, nessa aula nós vamos falar sobre cavitação e embolismo. Nós vamos entender exatamente o que são essas coisas e qual que é a importância que isso tem para as plantas em termos de transporte através do xilema. Quando a gente pensa em cavitação, cavitação na verdade é um processo físico em que acontece a saída de gases de líquidos e que é feito em função de uma pressão negativa, em função de uma sucção. Então todos os líquidos, e a água também, ela tem gases dissolvidos nela. É esse oxigênio que está dissolvido na água que os peixes, através de estruturas específicas, as guelras, conseguem retirar o oxigênio da água para respirar, porque eles também respiram de forma aeróbica. Então na água ela tem gases dissolvidos nela. Então se eu coloco uma pressão muito negativa, eu posso retirar esses gases que estão dissolvidos nessa água. E quando eu retiro esses gases que estão dissolvidos nessas águas, eu posso levar a um problema conhecido como embolismo. E o que é embolismo? É a formação de bolhas nesse sistema por causa da cavitação. Ou seja, a cavitação é uma pressão negativa que retira gases que estão dissolvidos na água. E esses gases que agora saem da água podem formar uma bolha, que é chamada de embolismo. E esse embolismo, ele prejudica o transporte em qualquer sistema que ele se encontre. Nós temos embolismo nas plantas, assim como nós temos embolismo nos animais. Se uma pessoa tem problema com embolismo, é porque surgiu de alguma forma uma bolha no seu sistema circulatório. É extremamente perigoso. Por quê? Porque ele obstrui e ele pode andar ao longo daquele corpo. No caso das plantas, também pode surgir o embolismo. Ou seja, essas bolhas são formadas ao longo do sistema de transporte no xilema. E isso traz problemas para as plantas, porque ela quebra o contínuo que existe. Lembre-se que a água, para ascender ao longo do dia, o mecanismo para que haja essa ascensão é a teoria de Dickson, teoria da tensão-coesão. Ou seja, uma tensão que surge nas folhas, gerada pelos microcapilares, que surge em função da evaporação de água dentro das folhas. Esses microcapilares geram uma tensão tão elevada que puxam a coluna. Ao puxar a coluna, em função da elevada coesão das moléculas de água, a coluna toda é puxada para cima para repor a molécula de água que passou da fase líquida para a fase gasosa. Então a coluna ela tem que estar intacta. Se surgem bolhas ao longo dessa coluna, a coluna está quebrada e, consequentemente, o transporte no xilema é prejudicado. E a coesão das moléculas de água, embora seja formado por ligações tipo ponto de hidrogênio, que são ligações fracas, em função da grande quantidade de pontos de hidrogênio que é formado simultaneamente em cada molécula de água, a coesão da molécula de água é muito elevada. E na primeira aula nós mostramos isso, que quando nós temos um êmbolo e nós puxamos no sentido oposto, nós geramos uma pressão negativa ou uma tensão. Por outro lado, se a gente impor no sentido contrário, nós formamos uma pressão. Exatamente isso que acontece nos mecanismos de ascensão de água na planta. Aqui embaixo seria a pressão radicular, a pressão que surge na raiz, e aqui seria a teoria de Dickson, a teoria da tensão-coesão, que surge na parte aérea, que puxa a água. Então o xilema ou ele está sob pressão, ou ele está sob tensão. Ou está com pressão positiva, ou está com pressão negativa. Na grande e maior parte do tempo, o xilema está submetido a uma pressão negativa, está sob tensão. E nós mostramos isso aqui para vocês. Quanto de tensão é necessário para se romper uma coluna de água dentro de um capilar? Ou seja, dentro de um xilema? Aproximadamente menos 30 megapascal. Isso é uma pressão negativa, é uma tensão extremamente elevada. No entanto, na aula que nós tivemos sobre a transpiração, vocês viram que o gradiente formado entre a folha e a atmosfera chega a ser de ordens de magnitude muito menor do que isso. Ou seja, chega a ser de menos 70, menos 80, menos 100 megapascal no potencial I da atmosfera em função da sua umidade relativa do ar e da temperatura. Ou seja, há uma sucção muito grande acontecendo na atmosfera.
E o que acontece nesse caso? Se o xilema não tivesse a lignificação da parede celular secundária, conferindo a ele uma resistência, seria como o xilema fosse um canudinho e a gente estivesse num fast food qualquer tomando um refrigerante ou um suco. Se nós pegarmos um canudinho e nós sugarmos esse canudinho e na ponta extrema dele nós colocarmos o nosso dedo, o que vai acontecer com o canudinho? Ele vai colapsar, ele fecha. Se a estrutura do xilema, os elementos de vaso ou os traqueídeos não tivesse a lignificação da parede secundária, que conferisse uma resistência àquele tubo, porque o xilema é exatamente igual a um tubo, igual um canudo, digamos assim, metaforicamente falando, quando tivesse submetido a uma pressão extremamente negativa, o que ia acontecer com ele? Ele fechava, mas ele não fecha. Justamente por causa dessa lignificação da parede secundária dos elementos que compõem a parte que transporta a seiva xilemática. Mas a pressão está lá. Então, embora o xilema não vá colapsar, não vai fechar, existe a possibilidade, em função dessa elevada tensão, fazer com que ocorra o fenômeno da cavitação e, consequentemente, a formação de bolhas ao longo do sistema. E quando houver a formação de bolhas ao longo do sistema, você quebra o contínuo que existe, proposto pela teoria de Dickson. E nesse caso, a ascensão de água naquele elemento para de acontecer. Ou seja, ele é extremamente problemático porque dificulta a ascensão de água nas plantas. Por quê? Como nós dissemos, porque ele quebra o contínuo da coluna de água dentro do xilema. Isso nós utilizamos na prática. A gente utiliza isso no dia a dia e nem percebe que está utilizando. E aqui eu vou dar um exemplo. Imagine que você, em alguma data comemorativa, resolva dar para uma pessoa flores. Você vai lá e compra um buquê de rosas para dar para uma pessoa que é importante para você. Então você vai lá na floricultura e compra o buquê de rosas. Agora que você comprou esse buquê de rosas, você vai ter que levar para a pessoa que você quer dar de presente. E você leva aquilo ali. Então quando você entrega agora para essa pessoa, ela pode perfeitamente agora, naquele instante, colocar aquelas rosas dentro de um vaso com água. E está tudo bem. Só que essas rosas vão durar muito pouco tempo. Por quê? Porque entre o momento que você comprou, entre o momento que a pessoa cortou a rosa, que você foi lá e comprou a rosa, e que você levou essa rosa até entregar para a pessoa que te interessava dar de presente, aquela estrutura, aquela flor com aquele ramo, continuava fazendo o processo da transpiração. As folhas lá estavam transpirando, as flores estavam transpirando, as sépalas estavam transpirando, perdendo água para a atmosfera, como é proposto pela teoria de Dickson. Só que não tinha mais o contínuo. Então, na extremidade que foi cortada, começou agora a entrar ar no sistema. Quanto mais tempo você demorar para entregar aquela rosa, mais ar vai entrar naquele sistema. Então, o que você faz antes de colocar aquilo num vaso? Aquilo que todo mundo faz. Corta a extremidade de baixo. E no momento que você corta, imediatamente você faz a imersão dela dentro da água. E se você comparar a primeira situação em que você chegou com as rosas e colocou diretamente na água, e a segunda situação em que você chegou com as rosas, cortou a extremidade do caule e agora sim fez a imersão imediata na água, nessa segunda situação as suas rosas vão durar muito mais tempo. Por quê? Porque você recompôs o contínuo. E ao recompor o contínuo, agora continua havendo a transpiração, só que agora a água continua subindo, mantendo a flor hidratada. É exatamente isso que acontece. Isso é o embolismo. Só que nesse caso é uma condição artificial, mas pode acontecer em condições naturais. E aqui está mostrando o elemento de vaso, e aqui está mostrando um traqueídeo, e aqui está mostrando a formação de bolhas dentro desses elementos, em função dessa tensão altamente negativa. Então surge, pela elevada tensão, gera-se a cavitação, que faz com que haja a formação dessas bolhas, ou seja, o embolismo, e ele então interrompe o fluxo de água que estava acontecendo através dessa estrutura. Não acontece mais. Seja no elemento de vaso, seja no traqueídeo. Então a planta fica à mercê desse processo? Não. A planta tem mecanismos para reduzir os efeitos negativos do embolismo.
como por exemplo o conf. Isso está diretamente relacionado com aquelas pontuações areoladas que nós falamos quando começamos a tratar sobre a anatomia do xilema, que está presente nos elementos de vaso e nos traqueídeos, com ou sem a presença do tórax. Dá uma olhada nessa aula passada para recapitular sobre isso. Então o que acontece? Quando surgem essas bolhas, essa região das pontuações areoladas começa a ver pressões diferenciadas entre os dois lados. Faz com que então aquela lamela média é empurrada e feche aquele elemento traqueal. Se nós olharmos nessa figura que a gente acabou de ver, aqui estão as pontuações areoladas nas laterais. O que elas fazem? Tanto dos elementos de vaso quanto dos traqueídeos, elas vão agora obstruir a passagem desse gás através dela. E ao fazer essa obstrução, aquelas bolhas ficam confinadas dentro daquele elemento de vaso ou dentro daquele traqueídeo. Então ela não se move nem para cima nem para baixo e fica presa. E agora, o que acontece com a água que estava subindo aqui? A água, quando chegar nesse elemento, ela vai agora desviar e vai através das pontuações areoladas e vai seguindo o caminho por onde não houver bolha. E depois ela recompõe. Mesma coisa aqui no traqueídeo. Ela chega, não tem como passar, ela se desvia e vai seguindo pelo lado até passar e depois ela recompõe. Então, através das pontuações areoladas, além delas conterem as bolhas, elas também servem como desvios para o fluxo de água através do xilema. O segundo mecanismo é a redissolução dos gases. E o que vai acontecer? Lembre-se que o xilema, na maior parte do tempo, está submetido a uma tensão ao longo do dia pela evaporação da água que acontece dentro das folhas na parte aérea. Então tem essa tensão, essa pressão negativa. Porém, quando chega à noite e chega de madrugada, não tem transpiração nas plantas C3 e C4, é muito baixa quando comparado com o período do dia, começa a surgir a pressão radicular, que nós já vimos o que era pressão radicular. E agora, ao invés do xilema estar submetido a uma tensão, ele está submetido agora a uma pressão, vindo de baixo para cima. E nesse caso, a coluna de água então ela é empurrada para cima. E ao empurrar essa coluna de água para cima, pode acontecer que essa pressão possa alterar a abertura dessas pontuações areoladas, fazendo que a água agora entre onde é que tinha ar, redissolvendo aquelas bolhas que ali estavam e recompondo então o contínuo. Então esse seria um segundo mecanismo para evitar os efeitos negativos do embolismo nas plantas. Um terceiro mecanismo é pela formação de novos tecidos xilemáticos. Então, além de confinar as bolhas nos traqueídeos e elementos de vaso, havia a possibilidade de redissolver esses gases através da pressão radicular. Se nenhum deles funcionar, ainda existe a possibilidade da formação de novos tecidos xilemáticos. Por quê? Porque aquelas plantas apresentam crescimento secundário. Então, ela tem meristema secundário, que vai formar xilema secundário e floema secundário. Então, novos tecidos estão sendo formados. Isso faz com que você tenha um contínuo constantemente sendo estabelecido entre as raízes e a parte aérea. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês. E nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Até a próxima!